Olá, meus irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos aí à nossa área de estudos. Estamos falando sobre a escatologia e vamos falar agora sobre as 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque na aula passada nós falamos sobre a tribulação e nós vamos observar que a tribulação ela está inclusa aqui justamente nessas profecias das 70 semanas de Daniel, tá bom? Então, a interpretação dispensacionalista dessas 70 semanas de Daniel encontrada justamente lá em Daniel 9, 24 a 27. Eu vou ler aqui para os irmãos, Daniel 9, 24 a 27, que diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e as profecias e para ungir o santo dos santos. O 25, saiba e entenda isto: desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. O 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. O 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então veja aí, meus irmãos, Daniel 9, 24 a 27, a revelação bíblica, tanto de eventos que já aconteceram, quanto também daquilo que ainda vai acontecer, uma visão bem futurista, ok? A 70ª semana, então, essas 70 semanas aí, nós vamos observar que a última dessas semanas é a última de um total de 70 setes, reveladas justamente aqui em Daniel, capítulo 9 e versículo 24. Essa contagem das 70 semanas, ou seja, 490 anos, começou com o decreto de Artaxerxes para restaurar Jerusalém. Lá em Neemias capítulo 6 nós vamos observar isso. E foi interrompida justamente com a morte do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a morte do Messias, conforme Daniel capítulo 9, versículos 25 e o 26. Então vamos lá entender então essas 70 semanas, inclusive a divisão dessas 70 semanas, tá bom? Nós precisamos entender o seguinte, que as 70 semanas, elas são interpretadas como 490 anos. Por quê? Cada semana representa 7 anos. Então, 70 vezes 7, 490. De acordo com a revelação, então, dada ali a Daniel, essas semanas elas vão se dividir em 3 períodos, onde, na primeira parte, nós temos 7 semanas, ou seja, 49 anos, tá bom? Daniel 9, 25 vai nos falar assim, ó: saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas. Então, quando que nós passamos a contabilizar, a contar essas semanas? Daniel mesmo fala, inicia então com o decreto para a reconstrução de Jerusalém, ali no período de Esdras, no período de Neemias, conforme nós temos registrado nas Escrituras, tá bom? E vai acabar quando? Então, quando o próprio Daniel afirma em Daniel 9, 25, na parte B, quando ele fala o seguinte: haverá 7 semanas e 62 semanas. Aí ele vai dizer: as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Então, essas 7 semanas duram desde o início da reconstrução até o final da reconstrução, tá bom? Em seguida, nós vamos observar ainda no versículo 25, Daniel falando ainda: haverá 7 semanas e 62 semanas, tá bom? Ou seja, nós estamos pegando então 7 semanas e 62 semanas, que dá um total de quê? De 69. Então, contabilizando, nós temos 483 anos, tá bom? E o que vai acontecer depois disso? O versículo 26 diz: depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Então, essas 62 semanas vão culminar, vão terminar quando?
quando o Messias for morto, ou seja, na época ali do seu ministério, tá bom? Então, o que que acontece? Depois que o Messias é morto, nós entramos num período de quê? No período da graça, no período da igreja, tá bom? É interessante, irmãos, que nesse período aí, entendemos profeticamente como se fosse um hiato, um intervalo, uma pausa. Ou seja, quando completou as 69 semanas, Deus parou de tratar com Israel. Lembra que João disse: veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o que aconteceu? Depois que nós temos ali o final das 62 semanas, ou seja, completando as 69, nós entramos no período da dispensação da graça. Deus parou de tratar com Israel e passou a tratar então com a igreja. A igreja agora composta de todos os povos, línguas, povos, nações, agora fazem parte de um só corpo. E quando vai acabar esse ministério da igreja? Quando Jesus Cristo vier arrebatar sua igreja, tá certo? E o que vai acontecer então? Aí, irmãos, nós começamos a entrar na última semana, ou seja, é aqui que começa a 70ª semana, os 7 anos finais da tribulação. Então, Deus volta a tratar novamente com o povo de Israel, tá certo? E o que acontece nesse período aí? Um líder mundial vai fazer um pacto com Israel, o príncipe que há de vir, certo? Identificado como o anticristo. Ele vai fazer um pacto com Israel ali na primeira metade daqueles 7 anos, que é a última semana, que é a 70ª semana, tá bom? Então ele vai fazer ali aliança com o povo de Israel. Só que o que vai acontecer? Na metade desses 7 anos, ele vai quebrar o pacto. E ele vai exigir o quê? Adoração, vai exigir sacrifício, vai exigir o lugar de Deus e vai perseguir a todos quanto adoram a Deus. O versículo 27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, a última semana das 70. Na metade da semana, 3 anos e meio, 1260 dias, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então vejam só, irmãos, é justamente aqui que encontramos o período da tribulação. E aqui que eu gostaria que realmente focássemos nessa última semana, completando as 70 semanas de Daniel. E aqui nós temos então a plenitude, né? Ali o completar justamente das profecias de Daniel, tá bom? Então observem só, essa última semana que culmina ali com a tribulação, vai acontecer que na metade dela o anticristo vai quebrar o pacto com Israel. E quando é que vai acabar essa semana? Quando Jesus Cristo voltar com o seu povo aqui nessa terra, ou seja, a igreja, para reinar e inaugurar o período milenar. Então, meus irmãos, resumindo, as 70 semanas de Daniel 9, para vermos onde se encaixa ali a tribulação. Observe essa linha do tempo aí, nós temos o começo dos 49 anos, tá certo? Ou seja, das primeiras 7 semanas, ali com a ordem para reedificar Jerusalém. Então, nós temos as 7 semanas, 49 anos, até a conclusão da reedificação. Depois da construção de Jerusalém, nós temos então ali 62 semanas até a morte do ungido, que dá um total de 434 anos, tá certo? Ou seja, juntando então essas 62 semanas e mais as 7 semanas, temos um total de 69 semanas, tá bom? Ou seja, 483 anos. Aí Deus pausa ali o seu trato com Israel e começa a era da igreja. Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Então há ali a pausa no tratamento com Israel, começa a época da igreja. Depois que a igreja for arrebatada, Deus volta a tratar novamente com o povo de Israel. E é aí que começa a última semana, para dar justamente a 70ª semana lá de Daniel. Nessa última semana, nós aprendemos que é justamente o período da tribulação. No meio dessa semana, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar o pacto, vai perseguir aqueles que adoram a Deus. Tá bom? Então, essa última semana são justamente os 7 anos da tribulação. Após, Jesus Cristo vai voltar com seu povo e iniciar o reino milenar. Tá certo, meus irmãos?
Portanto, eu sei que é um estudo um pouco complexo, precisamos de atenção. Com certeza você vai precisar voltar o vídeo algumas vezes se você realmente quiser aprender, mas a escatologia, ela precisa de esforço e empenho justamente para aprendermos, tá certo? Futuramente, se o Senhor permitir, na próxima aula nós vamos falar mais de alguns aspectos referentes à própria tribulação em si. O que vai acontecer naquele período ali de 7 anos? Tá bom, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Estudem, precisamos aprender mais sobre a palavra do Senhor para que possamos confirmar nossa fé. O estudo verdadeiramente das profecias confirmam e aumentam, produzem em nós perseverança. Tá bom? Que Deus os abençoe. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal. Vamos fazer esse canal crescer para quanto mais crescer, mais espalhar a palavra de Deus aí para aqueles que precisam aprender. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. E é claro, se Ele permitir, estaremos ali nos revendo novamente no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.